O que acontece quando um adulto chega em sua casa e diz que avistou um OVNI? Hum? Bom, se a família dele não for de ufólogos, certamente irão zombar da sua história e rir bastante dela. Mas e quando um grupo de 62 crianças conta uma mesma história, uma complementando o que a outra disse? I thought it was an alien and he had big eyes. Histeria coletiva? Ou uma história de avistamento real de um disco voador? Eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. O caso que eu vou relatar aqui aconteceu em setembro de 1994, na província de Mashonaland, leste, num bairro chamado Rua, no Zimbábue, um país sul-africano situado entre a África do Sul, Moçambique e Zâmbia. Aliás, este mesmo avistamento foi também relatado por alguns moradores do norte da África do Sul e da parte da Zâmbia. O caso de Zimbábue ganhou maior notoriedade devido não só ao número de testemunhas, mas também por causa da faixa etária dos principais observadores, que era entre 6 e 12 anos. Todos alunos de uma escola primária chamada Ariel. Em plena luz do dia, enquanto estavam no intervalo das aulas, 5 objetos voadores não identificados sobrevoaram a área da escola, sendo vistos pelas dezenas de alunos que se encontravam no parquinho naquela hora. Pelo menos um desses objetos teria pousado próximo à área da escola, segundo relatos das próprias testemunhas. Well, it looked like it was like glinting in the trees. Like it looked like roundabout like a disc, like a round. Na ufologia, há 6 tipos de contatos extraterrestres. O de grau 0, em que os objetos são avistados de longe. O de primeiro grau, no qual a visualização permite distinguir detalhes do objeto, como janelas, pontos de luz e portas. O de segundo grau, quando o OVNI pousa ou sobrevoa um determinado local, deixando indícios fortes de sua passagem, como vegetação queimada, marcas no solo, fragmentos, etc., além de provocar perturbações em pessoas e animais. O de terceiro grau, no qual é possível avistar a tripulação do OVNI, mas sem manter qualquer tipo de comunicação. O de quarto grau, em que a comunicação é feita de alguma forma, nem que seja por gestos. E o de quinto grau, quando há uma relação mais próxima entre o humano e o alienígena, seja por vontade própria, seja por meio da abdução, por exemplo. Segundo os relatos, tudo indica ter havido naquele dia contatos de primeiro a terceiro grau, pois algumas crianças alegavam ter visto a nave descer e 2 tripulantes teriam saído dela. I saw something silver on the ground amongst the trees and a person in black. They had big black eyes. That's all I saw. I saw a glimpse. They kind of turned around and stared and then went back into a kind of like ship. Assim que as crianças retornaram às salas de aula, o rebuliço já estava pronto. Não se falava em outra coisa e elas estavam muito agitadas com o que havia acontecido. Na prática, foi impossível continuar com as aulas naquele dia. Já no dia seguinte, os telefones da escola Ariel não paravam. Eram pais e mães loucos para saberem sobre o que tinha ocorrido durante as aulas. O fato é que, ao chegarem em casa, as crianças não paravam de falar sobre o que tinham testemunhado. Fato que deixou seus pais boquiabertos e bastante preocupados. Afinal,
De onde um grupo enorme de crianças havia tirado aquela história? A escola tomou sua primeira providência, convidando a ufóloga Cynthia Hind, morta no ano 2000, para conversar com aquele grupo de crianças. Segundo Cynthia, todos os professores estavam em reunião durante o acontecido e o único adulto que presenciou foi a dona de uma loja anexa à escola. Ela informou que seu estabelecimento ficou repleto de crianças, alegando ter visto objetos voadores estranhos entrando na área da mata. As crianças, apesar de mostrarem medo, estavam também bastante curiosas. Porém, o lugar citado não é apropriado para elas, já que é formado por vegetação capaz de esconder uma criança, além de ser perigoso. Bom, a curiosidade levou algumas para além da área da escola. E teriam sido estas crianças que puderam ver a tripulação de uma das naves. And then we saw something shiny. And we saw two people. They were in black, tight black suit. And they had big eyes. And a small, we didn't actually see their nose, but it was quite small. And their mouth was quite small as well. One of them was running in slow motion up across the ship. And the other one was standing beside the ship. Algumas crianças fizeram desenhos do que haviam visto. O diretor da escola, na época, identificado como Sr. Mack, disse ter recebido e visto os desenhos. Segundo ele, as crianças terem visto algo fora do normal era um fato. Contudo, afirmar que se tratava de naves espaciais era algo que ele não faria. Bom, logo depois de conversar com as crianças, Cynthia convidou um amigo, o reconhecido psicólogo John Mack, vencedor de um Pulitzer, para falar com os pequeninos, pois como ele estava trabalhando com casos de abdução, poderia ser um assunto de grande interesse. Mack não só foi conversar com aquelas crianças, como também foi duramente criticado em Harvard, onde era professor de psiquiatria, pelos seus trabalhos ligados à ufologia. Em seu livro Passaporte para o Cosmos, sem versão em português, infelizmente, ele relata sua conversa com as testemunhas do Zimbábue. John Mack morreu em 2004 num acidente de carro em Londres. Bom, entre as conversas, o formato, a cor das naves e a aparência de seus tripulantes encontravam poucas diferenças, mas sim muito mais semelhanças. Era incrível pensar que crianças daquela faixa etária pudessem ter tramado uma história tão completa como aquela, com tamanha coerência e coesão, a não ser que tivessem vivido aquilo de verdade. Hoje, é difícil encontrar uma dessas crianças, todas já adultas, que queira falar sobre o assunto. Uma delas, inclusive, diz nunca ter dito qualquer coisa a respeito, com medo, claro, de ser taxada de louca. Outras preferiram se calar para não serem vistas como mentirosas. Cada uma seguiu com a sua vida, preferindo manter a história para si e contá-la somente a quem realmente vai lhe dar crédito. No mais, restam-lhes lembranças de um dia terem tido um dos mais famosos encontros extraterrestres já registrados na ufologia internacional. Enquanto isso, o mundo aguarda por um dia semelhante a este. E apesar de o medo falar mais alto na maioria das vezes, no fundo, cada uma das pessoas gostaria de ter uma experiência como esta, não é? Um contato de terceiro grau. E aí? Você já conhecia essa história? Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito do fenômeno OVNI. Se tiver um caso interessante para contar,
nos fale sobre ele. Quem sabe ele se torne um dos nossos vídeos sobre esse assunto. Um forte abraço e tudo de bom. Nos vemos logo mais no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Tchau.